Vamos a Atos, capítulo 8, dos versículos 26 a 38. Eu tenho um amigo, pastor Tom, a gente chama ele Tom de Jesus, você deve lembrar, deve conhecer, o Tom Sampaio, né? Se alguém segue ele pela internet, aí nas redes sociais, ele tem uma mania de dizer que carimbei mais um passaporte. E ele usa isso para dizer que cada vez que alguém entrega a vida para Jesus, é como se recebesse um visto para a eternidade. E ele, ao invés de dizer assim, olha, essa pessoa entregou a vida para Jesus, ele diz, olha, eu carimbei mais um passaporte. Hoje o tema da nossa mensagem é passaporte para a salvação. E eu queria ir com você a Atos, capítulo 8, dos versículos 26 a 38. Diz assim a palavra: um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem, acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo uma passagem da Escritura, e é exatamente essa. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pôde falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco lhe disse, olha aqui a água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram as águas e Filipe o batizou. Bom, queridos, nós estamos vivendo esse ano e declarando que esse é um ano de céus abertos. Empreste suas duas mãos, diga assim, céus abertos. Agora, o que nós temos também declarado é que céus abertos, para nós, significa coração aberto. É verdade? Onde há um coração aberto, sempre há céus abertos. Põe a mão sobre o teu coração e diga coração aberto. Nós estamos declarando isso esse ano, e quando nós estamos agora, durante essa campanha, dizendo aqui cabe mais um, significa o quê? Significa que o nosso coração está aberto. O nosso coração está aberto, todos aqui são bem-vindos, todos são aceitos nessa casa, nossos familiares são bem-vindos e aceitos. Nossos amigos são bem-vindos e aceitos. Nossos colegas de trabalho, da faculdade, da escola. Mas também significa que aqui cabe também os improváveis. Aqueles que são improváveis aos nossos olhos. Pessoas que ninguém tem alcançado. Talvez pessoas que ninguém está pensando. Pessoas que ainda não encontraram um lugar para chamar de casa. Nós queremos que essas pessoas possam chegar a esse lugar e falar, essa aqui é a minha casa. Que elas também possam dizer, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Verdade? Você pode dizer amém para isso? O pastor Greg Groeschel é um pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Ele diz que para alcançar aqueles que ninguém está alcançando, nós vamos precisar fazer aquilo que ninguém está fazendo. Para alcançar aquele que ninguém está alcançando, nós vamos precisar fazer aquilo que ninguém está fazendo. E foi exatamente isso que aconteceu com Filipe. Essa passagem que nós lemos, talvez você não saiba disso, mas em Atos capítulo 8, uns versículos anteriores a esse, o que havia acontecido é que depois de que Estevão foi sacrificado como mártir, a igreja se espalhou. E diz a Bíblia que eles chegaram, Filipe chegou à cidade de Samaria, ele estava ali ministrando em Samaria. E olha o que diz Atos 8, de 5 a 8. Diz assim, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciavas o Cristo.
Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E olha o versículo 7, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Agora, preste atenção nisso, Filipe estava no meio desse avivamento. Coisas tremendas estavam acontecendo, pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo salvas, pessoas estavam sendo libertas de demônios, um avivamento. E aí Deus vira para ele e fala assim: Filipe, sai desse lugar onde você está e vai para uma estrada deserta. Já parou para pensar nisso? Filipe deixou as multidões, Filipe deixou o avivamento que estava acontecendo ali em Samaria, para ir a um lugar inóspito. E para encontrar uma pessoa improvável. Ele foi para uma estrada deserta. Ali em Samaria já tinha muita coisa acontecendo. Então o que Deus disse: olha, eu vou enviar você para fazer o que ninguém está fazendo, para alcançar alguém que ninguém alcançaria. Põe a mão sobre o teu coração. Eu quero declarar isso sobre a sua vida também, que Deus vai fazer coisas na sua vida, vai te dar encontros divinos, talvez para fazer algo que ninguém está fazendo, para alcançar alguém que ninguém alcançaria. Quando nós olhamos para a história de Filipe, nós aprendemos algumas coisas. Eu queria hoje orar com você, antes de prosseguir a minha mensagem, para que seja o Espírito Santo que ministre a tua vida, para que o Espírito Santo fale pessoalmente com você. Das várias coisas que eu vou falar essa manhã, o mais importante é que você consiga captar o que Deus quer falar com você. Você concorda comigo? Vamos fechar os nossos olhos? Põe a mão sobre o teu coração. Senhor, eu quero pedir agora, em nome de Jesus, o guiar do Espírito Santo. Senhor, nós nos curvamos diante da tua sabedoria e diante do teu Espírito Santo para pedir ajuda, para reconhecer que se depender da gente, a gente se distrai. Se depender da gente, a gente começa a pensar nos nossos problemas e a gente perde aquilo que o Senhor está falando. Abre os nossos ouvidos, efatá, Senhor. Que os nossos ouvidos sejam abertos para a gente ouvir o que o Espírito Santo está falando à igreja nessa manhã. Nós queremos fluir no teu rio de vida nesse lugar. Senhor, nós estamos debaixo da sua cobertura e nós repreendemos a Satanás e todo tipo de interferência maligna, Senhor. Nós quebramos e cancelamos todo o poder das trevas, que por acaso pudesse roubar a semente que vai ser plantada. Nós declaramos que a tua palavra é viva, eficaz, ela vai produzir hoje o fruto para o qual o Senhor destinou, Pai. Senhor, ela é como a chuva que rega a terra, e ao seu tempo ela brotará e produzirá, Senhor, a 30, a 60, a 100 por um. Essa é a minha fé e a minha declaração. Se você crê e concorda, diga amém. Queridos, quando nós olhamos essa passagem de Filipe, nós aprendemos que aqui cabe mais um, porque existe uma urgência celeste a ser atendida. Olha o que diz o versículo 26, diz que um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Imagine isso. Deus deslocou um anjo para se encontrar com Filipe. Por que que Deus fez isso? Quando nós olhamos esse agir dos anjos, quando a gente vê essa intervenção de anjos, quantos gostariam de ver a intervenção de anjos na sua vida também? Amém? Quando nós vemos que Deus está intervindo na história através de anjos, isso fala de uma importância. Isso aponta e se indica uma urgência dos céus. Os anjos apareceram para anunciar o nascimento de Jesus. Os anjos apareceram para anunciar o nascimento de João Batista. Os anjos apareceram para anunciar o nascimento de Sansão. Os anjos apareceram para determinar coisas a respeito da nação de Israel. Sempre que há um mover de anjos, eu quero declarar que nesses dias nós vamos ver mover de anjos na nossa vida. Sempre que há um mover de anjos, se indica uma urgência do favor de Deus. Deus está com urgência, Deus quer fazer rápido, Ele quer liberar o favor dEle, especialmente sobre aqueles que estão buscando. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, que eles cheguem a pleno conhecimento da verdade. Você sabe essa pessoa que resiste na sua casa, essa pessoa que resiste no seu trabalho. Há uma urgência de Deus para tocar essas vidas também.
Deus quer tocar essas vidas, porque é desejo de Deus que todo homem, que toda mulher, que todo ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade. Os céus se moveram em prol da salvação daquele homem. Você sabia disso, que os céus, quando você foi salvo, os céus se moveram a favor da sua salvação? Sabia que houve um agito lá no céu, um rebuliço lá no céu? Deus falou: é hoje, é hoje. É hoje que a Edna vai ser salva, é hoje que ela vai chegar ao pleno conhecimento da verdade, é hoje que a Ju vai conhecer meu filho. Os anjos se alegraram. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o que acontece nos céus? Há uma festa, os anjos se alegram, há um mover nos céus. Você sabia que não foi um ato do acaso que a sua vida tenha sido alcançada? Gente, escute isso, não foi um ato do acaso que a sua vida tenha sido alcançada. Os céus se moveram para isso. Se dependesse de mim e de você, verdade isso ou não? A gente nunca estaria aqui, verdade? Se dependesse da gente. Por isso que a Bíblia diz que não é do homem. A Bíblia diz que pela graça nós fomos salvos. Isso é um presente de Deus. Não é por nós, não é por nenhum mérito. Deus moveu, e Deus estava movendo aqui. Você sabia que agora mesmo os céus estão se movendo a favor da salvação de outras pessoas? E pode ser que Deus queira justamente usar você como usou Filipe. É bom você saber que você está com o passaporte carimbado? Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Se eu contei, outro dia minha filha perguntou assim: pai, você sabe disso? Eu falei: filha, na verdade, depois de 50 anos, eu não sei se eu sabia e esqueci, ou se eu não sabia. Mas há anos atrás, a nossa família foi para os Estados Unidos, e a gente estava pela primeira vez todo mundo junto. A gente tinha ganho um presente para ficar lá, era toda uma história. E eu estava avisando minhas filhas na fila da imigração: não fala nada, porque esses caras, se eles resolvem, eles mandam a gente embora para casa, sejam discretas. E eu fui pilhando elas: ó, cuidado, porque tipo assim, se mandar a gente para a salinha, a gente volta para casa, perdemos todo o dinheiro que a gente investiu. Gente, não podemos. Eu estava lá enchendo a paciência das minhas filhas. Quando eu cheguei lá no guichê, o rapaz lá da imigração perguntou assim: o que você faz? Eu falei: sou um pastor. Ele falou: você é um pastor? Eu falei: sou. Então, por que é que Pedro traiu Jesus? Daí eu virei e falei assim: porque ele curou a sogra dele. Aí minhas filhas falaram: não acredito que o pai está falando isso, vamos voltar para casa. Olha o que o pai está falando. E o cara ficou bem sério. Falei: por que Moisés não botou nenhum rato na arca? Falei: porque não era Moisés, era Noé. Você é um pastor mesmo. Você é um pastor mesmo. Você é um pastor. Mas é tão bom quando você sabe que está garantida a sua passagem, não é? Você fala assim: não preciso me preocupar. Não vai ter nenhuma pegadinha para mim. É tão bom. E queridos, talvez Deus vai usar você para dar isso a alguém. Essa alegria. Pode entrar, a casa é tua, o pai é teu, a herança te pertence. A Bíblia diz que tem maior alegria dar do que receber. A gente nem sabe, mas quando a gente introduz uma pessoa no reino de Deus, a alegria é muito grande. O Espírito Santo, queridos, enviou Filipe, tirou ele lá daquele mover tremendo, daquela festa toda. Talvez pessoas estavam sendo batizadas no Espírito Santo, tinha gente rolando no Espírito, a banda da música estava ministrando poderoso. Deus falou: sai daqui, Filipe, que eu vou te mandar para uma estrada deserta. Às vezes Deus abre uma porta de oportunidade em lugares inóspitos. Às vezes Deus abre uma porta de oportunidade com pessoas improváveis, porque só Ele sabe o impacto que isso vai produzir na eternidade. Eu trouxe uma história aqui, eu vou ler essa história porque eu não quero perder nem um fiozinho dela. Preste atenção nessa história. Diz que um professor da escola dominical do século passado conduziu um vendedor de calçados a Cristo. O nome desse professor você nunca ouviu, provavelmente: Kimball.
O nome do vendedor de calçados que ele converteu, talvez você conheça, Dwight Moody. Moody, que foi um grande evangelista, ele exerceu grande influência na vida de um jovem pregador chamado Frederick Meyer. Meyer começou a pregar nas faculdades e durante suas pregações, ele converteu o Wilbur Chapman. Chapman passou a trabalhar na Associação Cristã de Moços e organizou a ida de um ex-jogador de beisebol chamado Billy Sunday a Charlotte, na Carolina do Norte, para realizar um reavivamento espiritual. Um grupo de líderes comunitários de Charlotte entusiasmou-se de tal maneira com o reavivamento que planejou outra campanha evangelista, convidando Mordecai Ham para pregar na cidade. Durante essa campanha, um jovem chamado Billy Graham entregou a vida para Cristo. Billy Graham é considerado o evangelista do século, tendo levado centenas de milhares, se não milhões de pessoas a Cristo em todo o mundo. A pergunta é essa: será que o professor da escola dominical de Boston imaginava qual seria o resultado da sua conversa com aquele vendedor de sapatos? Cada vez que você fala do amor de Jesus para alguém, você pode estar iniciando um processo maravilhoso que vai alcançar milhares de pessoas com o passar do tempo. Levanta a sua mão direita, eu quero declarar algo sobre você. Eu quero declarar que esses são dias onde os céus vão nos visitar em favor da salvação das pessoas. Eu quero declarar que os improváveis, que não estão na nossa agenda, mas estão na agenda de Deus, serão tocados por mim e pela sua vida também. Se você crê e concorda, diga amém. Mas nós também aprendemos com a história de Filipe, queridos, que cabe mais um, porque nós nos movemos por fé. Você pode virar para essa pessoa que está do seu lado, põe a mão sobre o teu coração e fala assim: eu me movo por fé. Mas faz assim com um pouquinho de orgulho santo, assim, fala assim, ó, eu me movo por fé. Não devia, mas você fez, né? Diz que Filipe se levantou e partiu, e no caminho ele encontrou o eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cadence, rainha dos etíopes. E esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. O único motivo pelo qual Filipe encontrou o oficial etíope foi porque ele se levantou e partiu. Diga comigo, se levantou e partiu. Queridos, Filipe se moveu. Existem experiências, deixa eu te dizer isso, escute isso, existem experiências eternas esperando você. E essas experiências estão só esperando que você se levante e se mova em direção a elas. Sabe que Deus nos tira do conforto, da mesmice, e Ele nos leva à aventura da mudança. É isso que Deus faz. A Bíblia diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e se dirigiu a um lugar que mais tarde ele receberia como herança. Alô? Estão me entendendo? Quando existem experiências, existem heranças, promessas que estão nos esperando, mas estão esperando que nós nos levantemos e nos movemos. Abraão, ele quando chamado se levantou, foi para um lugar que ele não sabia, ele peregrinou numa terra que mais tarde ele receberia como herança. Eu quero declarar que esses são dias que você vai se levantar, você vai se mover em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. E talvez, deixa eu te dizer, talvez você já está acontecendo agora. Talvez você já está andando na sua promessa, mas você ainda não se deu conta. Abraão estava andando na terra prometida, ele só não tinha se dado conta ainda. A obediência de Abraão, ela foi motivada por fé. E esses são dias onde Deus vai robustecer a fé dessa casa. Deus vai robustecer a nossa fé. Nós vamos crescer em fé. Queridos, existem heranças que nos pertencem, mas elas só serão nossas quando nós nos levantarmos do sofá e nós nos movermos em direção a elas. Tem muita gente sentado na frente da Netflix espiritual. Está só ali sentado assistindo a vida na tela. Mas Deus te chamou para você fazer ao vivo e a cores. Deus chamou você para ser protagonista da sua história. Filipe, quando Deus falou para ele,
Olha, o Espírito Santo falou: Felipe, vá para essa estrada deserta. Ele não argumentou, ele não falou: mas Deus, aqui está bom. Olha, Senhor, eu estou prosperando aqui, meu ministério está indo muito bem, por que o Senhor vai me mandar para um lugar deserto? Pode ser, queridos, que hoje você se sinta como Abraão se sentiu, indo para um lugar sem saber para onde você estava indo. Mas eu quero dizer, se você estiver se movendo por fé, cedo ou tarde você vai receber a sua herança. Não importa se você ainda não está vendo, cedo ou tarde você vai receber a sua herança. Filipe, pela sua obediência, ele se dirigiu àquela estrada deserta. Parecia, aos olhos humanos, o lugar errado. Porém, estando lá, ele se deu conta que aquele era o lugar exato para estar. Ontem, durante a escola profética, a pastora, na verdade o pastor Samuel, deu esse testemunho da pastora Adriana, que quando eles moravam aqui em Curitiba, ela sentiu que eles deveriam ir para Valinhos, para ajudar o pai do pastor Samuel lá. E ela falou: não, Samuel, nós temos que sair de Curitiba, temos que ir para lá. E o testemunho do pastor Samuel é o seguinte, ele diz: olha, se a gente não tivesse ido, o pastor Luiz jamais teria nos convidado para vir ser ministros aqui nessa casa, porque a gente estaria na comunidade Alcance, e seria falta de ética ele fazer isso. Mas como nós estávamos em outra cidade, isso abriu uma porta. Às vezes, queridos, Deus nos coloca em lugares, em situações que aos nossos olhos parece que nós estamos diminuindo, porque eles saíram de uma grande igreja para ir para um grupo bem pequeno. Mas aquilo ali era só uma passagem, onde Deus estava preparando para algo maior. E, queridos, algo Deus estava fazendo. Talvez você não saiba. Ao final eu vou te falar a respeito desse etíope. Mas nós aprendemos mais alguma coisa. Nós aprendemos com a história de Filipe, que aqui cabe mais um, porque nós cremos em encontros divinos. Quantos aqui creem em encontros divinos? Eu creio em encontros divinos. Eu creio que Deus tem uma agenda. Posso te dizer mais, essa semana eu estava na sala de oração orando, e a música que estava tocando era: Tu és bom em todo tempo. E eu falei assim: puxa vida, né? Faz tempo que não toca essa música no louvor da igreja. Eu não sei se Deus já tinha colocado na agenda, ou se eu provoquei ele, né? Quase que eu falei assim: duvido, Deus, que o Senhor ponha esse louvor no domingo na igreja. Eu não sei o que foi, mas uma coisa eu sei: Deus tem uma agenda. Nós cremos nessas coisas, irmãos. Nós somos uma igreja do mover do Espírito Santo. Nós cremos nessas coisas, nós somos loucos, cremos. Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós cremos que o nosso Deus arma as coisas. Nós cremos que Deus conspira, que Deus marca encontros, marca tempos, marca estações. Nós vemos tantas histórias na Bíblia ainda hoje de pessoas que tiveram suas vidas totalmente transformadas através de um encontro com Jesus. Zaqueu foi transformado por um encontro com Jesus. A gente sempre pensa: Zaqueu foi ao encontro de Jesus, mas não foi Jesus que falou: Zaqueu, ei, eu já estava sabendo que você estava nessa árvore faz tempo, desce depressa. Talvez Zaqueu estava lá escondido entre as folhagens. Encontros com Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus, e na verdade, Paulo não tinha marcado aquele encontro estava na agenda de Deus. Na agenda de Paulo estava outra coisa, totalmente diferente. Os discípulos, eu e você, nós tivemos encontros com Deus. Deus ainda está marcando encontros conosco. Deus está fazendo coisas inusitadas. Outro dia, eu tinha um discipulado com o pastor Samuel. E aí, no final do discipulado, o pastor Samuel falou: pastor, você me permite hoje à noite na Cornerstone, na igreja do pastor Farley, porque vai estar lá o Danduque, eu queria estar lá. Eu falei: que legal, eu vou também com você. Ele falei: não só pode ir, como vai ter que me levar. Aí ele marcou, falou: passa 6 horas da tua casa. Cheguei na hora do almoço em casa, falei: Eliane, hoje à noite eu vou lá na Cornerstone, porque eu vou conhecer Danduque, nunca vi ele na minha vida, eu vou conhecer ele. Ela falou: vou também. Aí eu falei: não, agora Deus já se meteu nesse negócio, que a minha mulher quer sair de casa.
Toda vez que eu convidei ela, ela fala, não, eu tenho uma coisa para escrever, eu tenho uma coisa para estudar, eu tenho não sei o que para ler, eu tenho coisa para resolver. Ela falou, não, vou com você. Falei, olha, na passagem nós já vamos passar lá na Dunamis House para conhecer a Dunamis House, que o pastor Flávio tem um lugar novo. Nós já passamos lá, já oramos, já abençoamos, fomos para lá. Chegamos lá na igreja, lotada, só tinha um lugar que não dava para ver nada. Eu sentei lá naquele lugar. Aí daqui a pouco veio uma menininha que já foi aqui da igreja, falou, pastor, eu vou arranjar um lugar para você. Aí eu fui atrás dela e tal. Ela falou, fica aqui, pastor. Ela foi lá, procurou o lugar. Voltou, falou, pastor, não tem lugar. Aí eu voltei lá para onde eu estava, sentei de novo onde eu estava lá, fiquei. Tinha os meninos da igreja, já me zoaram, né? Falaram, viu, você achou que você ia embora, que você tinha lugar melhor, né? Vai ter que ficar aqui mesmo com a gente. Daqui a pouco ela voltou e falou, não, consegui, pastor. Aí eu fui lá, já que estão me dando um lugar melhor, eu vou. Fui, não dava para ver nada mesmo. Quando eu estava chegando lá, falaram, pastor, não, vem aqui. Aí já me levaram para uma sala, eu entrei nessa sala, estava o Danduque. Eu nunca tinha visto, sentei lá e tal. Daí ele virou para mim, o pastor Samuel já estava lá também, tinha outros pastores. Aí ele virou para mim e falou assim, o que que você pensa que vai ser o avivamento para essa próxima geração? Falei, não sei, fala você. A minha mulher virou para mim e falou assim, fala alguma coisa. Eu falei, eu não, ele que fale, ele que é o cara, né? Fiquei na boa lá, fiquei na minha, né? Eu vim aqui para aprender. Aí tá, daqui a pouco eu fiz algumas perguntas. Aí ele levantou e falou, eu posso orar por você? Na hora que falou assim, eu posso orar por você, a gente já estava assim. No meio, já estavam ali pronto. Aí orou por nós, liberou uma palavra profética. Aí falou, agora, virou pastor Samuel, pastor Luiz, pastor Eliane, venham, quero que vocês sentem na primeira fila. A gente foi lá, sentou na primeira fila. Daí ele chamou os pastores para orar e falou, venha Luiz, venha Eliane para orar por eles. Falei, meu Deus, isso era só o pastor Samuel me pedindo autorização para ir numa outra igreja? E aí quando termina a noite, tem lá o jantar, ele fala, olha, eu faço uma mesa redonda uma vez por ano aqui no Brasil, eu quero que você e a Eliane estejam juntos nisso. Falei, Deus, você está armando. Aí tem uma coisa. Quantos creem em encontros divinos? Deus marca, Deus faz, está na agenda dele. Minha agenda estava livre naquele dia, a agenda da pastora Eliane estava naquele dia, tudo deu certo. E queridos, eu creio que Deus quer tocar pessoas através das nossas mãos. Ele quer abraçar pessoas através dos nossos braços. Ele quer falar com pessoas através da nossa boca. Ele quer salvar pessoas através de vidas salvas. E por isso Ele vai marcar encontros divinos. Foi exatamente isso que o Espírito Santo pediu a Filipe. O Espírito Santo disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Já era algo incomum encontrar uma carruagem numa estrada deserta, concordam? Já era incomum. Mas Filipe teve que seguir o impulso do Espírito Santo. Faz assim com a sua mão, assim, ó, o impulso do Espírito Santo. Vamos lá, gente, libera essa mãozinha aí, vai assim. Impulso do Espírito Santo. Você precisa seguir esse impulso. Às vezes, deixa eu te dizer, tem uns irmãos aqui que não é nem impulso, é assim, ó, empurrão do Espírito Santo. Vai. Não é? Não é? Tem uns que estão... Não sabe nem por que foram, mas já estão. Um dos principais motivos de Deus nos pedir para nos aproximar de alguém é porque Ele quer nos usar para demonstrar seu amor e sua compaixão. Demonstrar atenção genuína, gente, é a chave para o coração. Esse tempo que nós vivemos é um tempo de tanta distração que demonstrar atenção genuína é a chave para o coração. Nós temos declarado que esse é o ano dos céus abertos e também é o ano do coração aberto. Agora o coração abre, a chave para abrir o coração é a demonstrar amor, é demonstrar compaixão. E Deus quer atrair pessoas para seu Filho Jesus através de você. Você crê nisso? Existe um poder incrível num convite. Todos nós estamos aqui hoje por conta de um convite.
Imagine se aquele convite não tivesse chegado na sua casa. Imagine como que você estaria e como você estava. Tenta lembrar isso há anos atrás, há meses atrás. Talvez se não houvesse convite, você nem estaria aqui hoje. E é possível que esteja faltando apenas um convite para que o seu mais um tenha uma experiência com Jesus. A gente pôs um stand ali fora, você deve ter visto, cheio de cartõezinhos que você agora pode convidar para tudo, né? Pega esses cartões, coloque na sua carteira, porque um convite pode mudar a eternidade de alguém. Você crê nisso? Às vezes tem lugares que não dá tempo, mas dá para você dar no Uber, dá para você dar no ônibus, dá para você dar ali para um atendente. Eu fico perguntando, o Senhor pediu que Filipe se aproximasse daquela carruagem. Quais são as pessoas que Deus está pedindo para você se aproximar? Às vezes Deus nos manda aproximar de pessoas bem estranhas, em lugares bem estranhos. Eu fico muito empolgado, porque tem pessoas que elas são muito criativas. Tem gente que usa qualquer situação como uma possibilidade de convidar alguém. Olha, vai ter o batismo na igreja, venha. Vai ter apresentação de crianças, venha. Vai ter a formatura do paternidade, venha. Olha, é a volta do encontro com Deus, venha. Olha, minha tia vai vir na igreja, vem também. Não é? A pessoa usa elas usam qualquer evento como oportunidade, porque elas sabem disso, que uma aproximação pode mudar uma vida. Mas, queridos, nós aprendemos também com a história de Filipe, que aqui cabe mais um, porque todos nós somos únicos para Deus. Põe a mão sobre o teu coração e declare isso: somos únicos para Deus. Todos nós, queridos, sim, aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Mas Jesus, Ele é especialista em tocar cada um de forma especial e pessoal. É verdade isso que eu estou falando, sim ou não? O fato de Filipe ter se aproximado daquela carruagem, acompanhado aquele homem, tocou a vida daquele homem de uma maneira tão especial. Foi tão especial a maneira como tocou a vida daquele homem, que abriu uma porta para Filipe. Abriu uma porta para Filipe sentar ao lado daquele homem e explicar as Escrituras. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, que você vai se aproximar de pessoas, e essas pessoas vão abrir o coração para você, e elas vão pedir você: me explica as Escrituras, me fala um pouco da palavra de Deus. Sabe aquela pessoa bem resistente, que de repente você lá na sua casa, você fala: pai, disso eu não quero que você fale. Mãe, isso não me interessa. Essas pessoas vão chegar para você, porque primeiro você vai sentar do lado, primeiro você vai se aproximar delas. Sabe que às vezes o nosso problema é que a gente quer primeiro sentar do lado da pessoa e explicar as Escrituras. A gente quer enfiar a goela abaixo. Mas não, a Bíblia diz, olha, que o primeiro Filipe se aproximou. Eu não sei como que foi, se ele estava correndo do lado da carruagem, assim, ó, né? Eu não sei como que foi isso, mas o homem virou para ele e falou: olha, como que é isso aqui? Senta do meu lado. Pessoas vão pedir para sentar, para que você sente-se do lado. Olha o que diz: Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. Eu quero declarar que pessoas vão convidar você para subir e sentar ao lado delas. Você crê nisso? O oficial etíope, esse oficial, talvez ele fosse um judeu que servia no reino de Candence, rainha da Etiópia. Alguns dizem que Candence é um título, e que elas são descendentes ali da rainha de Sabá. Esse homem diz que é um etíope, mas não necessariamente, diz que ele é um eunuco, mas não necessariamente ele era realmente um eunuco, mas essa era uma posição que ele ocupava como oficial do reino, encarregado de todos os tesouros da rainha da Etiópia. Mas nenhum desses títulos, nenhuma dessas posições tirou daquele homem a fome de saber e conhecer Deus. Para Deus, queridos, todos têm o mesmo valor. E nosso valor não está naquilo que nós temos ou deixamos de ter, na cor da nossa pele. Esse valor não está na nação que nós nascemos. Nosso valor está na nossa identidade. Agora preste atenção nisso.
A nossa identidade sem Cristo, a Bíblia diz que todos nós éramos pecadores e como natureza, filhos da ira. Essa era a nossa identidade, filhos da ira. Mas Deus demonstrou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, e nos recebeu, nos aceitou, nos perdoou, e fez de nós, e nos deu uma nova identidade, somos filhos de Deus. Antes nós éramos filhos da ira, sem importar a cor, o nosso padrão social, o lugar onde nascemos, mas agora em Cristo nós somos o quê? Filhos de Deus. A mensagem do Evangelho consiste nisso. Deus está estendendo a mão para nós. Queridos, nós queremos ser uma igreja que reflete a natureza de Deus. Você pode dizer amém para isso? Por isso, amados, nós precisamos aqui, nessa casa, nutrir um ambiente que reflete quem Deus é. Nós precisamos ter um ambiente acolhedor. Hoje de manhã eu estava brincando com uma irmãzinha aqui, que eu falei assim, ó, esse lugar não é o teu não. Você está sentada no lugar errado. É porque ela sempre senta no mesmo lugar, hoje ela mudou de cadeira. Mas eu fui de uma igreja que um dia um visitante sentou, a senhora chegou e falou, o senhor pode se levantar por favor, que esse lugar é meu? Eu falei, Jesus, que visitante quer vir numa igreja que nem essa? Né? Então, irmãos, nós precisamos ser uma igreja acolhedora. Acho que a gente já é, não é? Eu acho, mas a gente pode até melhorar. Nós precisamos dar esse ambiente agradável para que as pessoas se conectem com Jesus e sejam transformadas pelo Espírito Santo. A verdade é o seguinte, a gente precisa atrapalhar o mínimo possível. Alô? O Espírito Santo quer trabalhar? Quer. O Espírito Santo quer fazer? Quer. Nós vamos atrapalhar o mínimo possível. Você crê nisso? Agora, nós aprendemos algo mais. Nós aprendemos com a história de Filipe, que cabe mais um, porque essa é uma casa de crescimento. Aqui cabe mais um, porque essa é uma casa de crescimento. Olha o que diz, versículo 32, o eunuco estava lendo essa passagem das Escrituras, e a Escritura dizia, ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar aos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Queridos, essa aqui é uma vantagem de servir e amar pessoas. E qual vantagem é essa? É que quando você anda com pessoas que estão se achegando a Cristo, elas vêm carregadas de perguntas sinceras e difíceis. Eu e a pastora Eliane, quando a gente ainda era noivo, na célula que tinha na casa da pastora Eliane, foi um casal de testemunhas de Jeová na célula. E eles ficaram tão impactados com a presença de Deus, que eles falaram assim, vocês não vão na minha casa para vocês falarem da palavra de Deus? E ela aceitou, olha só, a gente ainda era noivo. Ela aceitou e disse, você vai comigo. Você vê quem manda, né? Outro dia alguém postou uma foto que era assim, o banheiro no restaurante era assim, quem manda e quem é mandado. Não tinha nem homem e mulher, só quem manda e quem é mandado. A gente já sabe, né? Vai direto para o nosso. E nós fomos, começamos. Só que era assim, esse casal eram discípulos de Testemunho de Jeová, então os Testemunhos de Jeová iam na segunda-feira e ensinava tudo errado para eles. Aí na quarta-feira a gente desensinava tudo errado e ensinava certo. Aí na segunda-feira os Testemunhos de Jeová desensinava o que a gente ensinou certo e ensinava tudo errado. E assim foi. 2 anos nós ficamos assim. E aí nós viemos embora para Curitiba. Nos casamos, viemos embora para Curitiba. E chegou uma hora que o casal falou assim, eu não quero saber nem de vocês, nem dos Testemunhos de Jeová. Chega, que eu não aguento mais. Mas aí, estando aqui em Curitiba, nós recebemos um telefonema. Aí ele falou, olha, a gente está ligando para vocês, porque a gente queria agradecer aqueles 2 anos que vocês passaram na nossa casa. Hoje nós vamos ser batizados na igreja evangélica tal, para a glória de Deus, somos servos de Deus, amamos a Deus. Pode dar um aplauso para o Senhor, que eu sei. Mas queridos, eu nunca cresci tanto como naquela época. Eu nunca cresci tanto, porque eles tinham perguntas difíceis, complicadas.
E eu tinha que correr atrás, tinha coisa que eu não sabia. Eu falei, ó, esse eu não sei, semana que vem eu falo. Aí eu ia atrás, eu ia estudar, eu ia perguntar. Quando a gente se aproxima de pessoas, a gente cresce. Aquele homem estava perguntando, me explica aqui o que está nas Escrituras. E eu quero declarar isso, que à medida que você vai se aproximar de pessoas, você vai crescer também para a glória de Deus. Servir ao próximo nos desafia a pensar de forma diferente, a ser uma pessoa diferente, a ser um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, um pastor melhor, um ser humano melhor. Agora nós aprendemos também com a história de Filipe, que aqui cabe mais um, porque nós temos algo em comum, Cristo. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês, esse ano é um ano de política. E a nossa política está muito polarizada, é verdade? E meu irmão, para ser bem sincero, eu não me importo se você é esquerda, direita, centro-direita, nada disso. Eu me importo que você tenha os valores de Cristo na sua vida. Isso vai te ajudar a fazer suas escolhas. Mas acima de tudo isso, nós temos uma coisa em comum. Nem todo mundo aqui nessa igreja é do mesmo time de futebol. Nem todo mundo aqui tem o mesmo estilo de fazer as coisas. Mas uma coisa nós temos em comum, nós temos Cristo em comum. E é nisso que nós precisamos nos apoiar. É muito interessante que a Bíblia diz, então Filipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. É interessante como todas as dúvidas daquele oficial se solucionaram numa pessoa, Cristo. Vocês ouviram que hoje a Amy falou na oferta? Ela disse assim, quando nós engrandecemos o nome de Deus, nós fazemos Deus maior do que os nossos problemas. Quando nós engrandecemos o nome de Jesus, nós fazemos Ele maior do que todas as coisas. Sabe por quê? Porque Deus determinou, escute isso, Deus determinou que Jesus fosse a resposta e a solução para toda dúvida e todo problema no universo. Abra suas mãos onde você está. Eu vou pedir algo a vocês, eu já não estou acabando o culto. Eu vou pedir você para ficar de pé e já vou te mandar sentar de novo. Então, fica de pé um pouquinho. Escute isso, a Bíblia diz assim, Hebreus 1, de 1 a 2 diz, tendo Deus outrora falado muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala através do seu Filho Jesus, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem Ele fez o universo. Escute isso. Deus falou no passado muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, mas hoje Ele nos fala por seu Filho Jesus. Mas mais do que isso, a Bíblia também diz que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Não foi ideia minha, não foi ideia sua, é ideia de Deus. Deus resolveu convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Jesus é a resposta para todas as coisas no universo. Parece isso meio simplório. Pastor, Jesus é a resposta para a minha prova na faculdade? Deixa eu te dizer algo, foi ideia de Deus colocar Jesus como centro do universo. Ele é a resposta para todas as coisas. Ele é a resposta para todas as dúvidas. Ele é a resposta para todos os questionamentos. Ele é a resposta para todos os problemas. E olha, nós cremos nisso. Nós cremos que nós podemos ter diferenças, nós podemos ter lutas, nós podemos ter dificuldades, mas nós somos aqueles que detêm a solução. Essa manhã, deixa eu dizer algo para você. Eu me arrependi, eu resolvi que eu vou deixar vocês em pé e vou terminar o culto aqui. Deixa eu dizer algo para você. Filipe com o eunuco pegou todas as dúvidas que ele tinha e conduziu essas dúvidas a uma única resposta. Essa resposta era Jesus, as boas novas de Jesus. Quando Jesus é o centro da sua vida, você começa a ter resposta para coisas que você não tinha antes.
você começa a ter entendimento de coisas que você não tinha antes. Você começa a ter esperança por coisas que antes você não tinha aonde encontrar esperança. Eliane, o que você estava falando antes do culto? Ok. Ela estava eu tenho o Espírito Santo 2 que trabalha comigo também. O que ela estava dizendo é o seguinte, que a nossa maior necessidade do ser humano é o amor. E quando nós encontramos o amor de Deus, o amor de Jesus, a gente para de mendigar outros amores. Agora isso se aplica a todas as coisas na nossa vida. A fonte de todos os recursos é Jesus. Então quando você tem Jesus, você entende isso, que Ele é o centro do universo, todas as coisas estão nele. Ele é maior do que o universo, mas Ele é o centro do universo. Quando você entende isso, então, essa fonte, você tem uma situação financeira na tua vida que você está lutando, você já não corre mais para resolver essa situação financeira. Porque você sabe que a fonte é Jesus. De alguma maneira, esses recursos vão chegar. Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria, vai abrir uma porta. Ou seja, você não corre atrás de outros amores, você não corre atrás de outros recursos, você não corre atrás de outras situações, porque Jesus é a resposta para tudo. Eu sei que isso parece muito simples, mas sabe por que é simples? É porque é muito profundo. Não dá para a gente sequer explicar isso, é profundo demais. Aqui cabe mais um, irmãos, porque quem chegar aqui com uma necessidade profunda da alma, que o psicólogo não pode atender, que o psiquiatra não pode atender, que o remédio não pode atender, que ninguém pode atender, Jesus é centro e a resposta para essa situação. Filipe se encontrou com aquele homem e ele poderia ter explicado, eu tenho certeza, muitas coisas sobre Isaías, mas ele usou tudo aquilo para manifestar quem era Jesus. E eu quero dizer algo mais para você. Aqui cabe mais um, porque não depende de nenhum homem, só depende de você mesmo. Não depende de mais ninguém, só depende de você. É lindo porque diz que prosseguindo pela estrada, eles chegaram no lugar onde havia água, e foi o eunuco quem se prontificou. Ele disse: olha, aqui tem água, eu não poderia ser batizado. Filipe não precisou dizer para ele: olha, você agora precisa fazer o Conhecendo a Comunidade, o Guia do Discipulado, vai para o encontro com Deus, vai para o encontro com Deus. Não precisou. Ele falou: olha, eu não poderia fazer o encontro com Deus, eu não poderia participar também. Como que eu faço para estar no ministério? O que eu faço para participar? E partiu dele. E aí o que Filipe responde, ele diz assim: você pode. Quantos creem que Deus vai fazer isso na vida das pessoas? Você pode. E ele fala assim: você pode se você crê de todo o coração. E eu amo a resposta dele, porque ele fala assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E essa manhã, essa mesma pergunta está sendo ecoada aqui dentro desse salão. Você pergunta: o que eu faço? E a resposta é simples. Se você crê, e a resposta precisa ser a resposta que o eunuco deu. Ele falou: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E ali naquele mesmo lugar, eles foram batizados. Aquele homem foi batizado. Agora eu termino a minha história. Há alguns anos atrás, o Estado Islâmico decapitou, como eles estão decapitando ainda, mas decapitou uma série de pessoas. Isso foi divulgado por toda a mídia, aqueles homens de laranja sendo decapitados, e eles eram cristãos coptas. Muitos estudiosos creem que foi o eunuco de Filipe que levou o evangelho até a Etiópia, e ali surgiram os cristãos coptas, e que esse encontro aqui produziu no século 21 mártires para o cristianismo. Era só um encontro casual, num lugar deserto, mas que tem um impacto por gerações e gerações.
A Bíblia diz que Deus visita a maldade, o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas Ele visita a justiça do justo até 1000 gerações. E eu quero declarar sobre a tua vida que a sua vida... Um dia você vai ser enterrado. Tá? Não vi nenhuma alegria nisso, mas tudo bem, né? Um dia você vai ser enterrado, mas a sua vida vai continuar falando aqui. A sua vida vai continuar. A Bíblia diz que o sangue de Abel ainda fala. A sua vida vai continuar falando, vai continuar tocando pessoas, porque Deus está fazendo isso. Cristo é o centro da sua vida, Cristo é o centro da nossa vida, Ele é o centro do universo. Então a sua vida, ela vai deixar um legado aqui para as futuras gerações. Você crê nisso? Feche seus olhos onde você está, abra sua mão, dê um tempo para o Espírito Santo hoje. Dê um tempo para o Espírito Santo falar ao teu coração. Declare isso, vá declarando que Deus é bom. Em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Eu creio que o Espírito Santo hoje quer animar algumas pessoas. Você tem nas suas mãos tudo que você precisa. O ser humano às vezes tenta inventar coisas que dão múltiplas respostas, por exemplo, como um canivete suíço que tem múltiplas funções ali para resolver todos os problemas. O ser humano às vezes pensa que todos os recursos podem estar no banco. Mas o que Deus diz na sua palavra é que Ele fez convergir em Cristo todas as coisas, todos os recursos, todas as necessidades, tudo aquilo que você e eu realmente precisamos está nesse tesouro. Deus colocou em Cristo o tesouro da sua sabedoria, e nós podemos encontrar tudo isso em Cristo. Eu creio que Deus quer animar alguns de vocês. Alguns de vocês chegaram nessa manhã aqui e até estão lutando com o Espírito Santo, porque estão pensando assim: puxa, o pastor está pregando uma mensagem sobre tocar outras pessoas. Mas eu quero que você saiba isso: Deus, Ele vai tocar primeiro em você, para que você possa tocar outras pessoas. A Bíblia diz que Deus primeiro abençoou Abraão para que ele seja então uma bênção para outras pessoas. E Deus marcou encontro com você essa manhã para tocar a sua vida. Deus marcou encontro essa manhã para solucionar dúvidas, para tirar de você pesos, preocupações, angústias. Ele já começou falando isso através dessa canção, que Ele é bom em todo tempo. Ele é a estrela da manhã, Ele é o centro de todas as coisas. Mas também o nosso Deus, Ele é um Pai amoroso, que nos cobre com graça, com misericórdia. Eu quero começar hoje. Daqui a pouco eu vou orar por aquelas pessoas que hoje vão entregar a vida para Jesus. Mas eu quero orar primeiro por você que diz: pastor, eu preciso dessa graça, eu preciso dessa compreensão, eu preciso desse mover de Deus na minha vida. Se você é essa pessoa que hoje chegou aqui dizendo: eu preciso de reabastecer o meu tanquinho, eu quero que você saiba que Deus também ama você e se preocupa por você. Eu queria que você saísse do teu lugar, viesse até aqui. Eu quero me unir em oração com você essa manhã. Você que diz: pastor, eu preciso disso, eu preciso encher o meu tanquinho, eu preciso de graça. As coisas que eu estou enfrentando, as lutas que eu estou passando, as dificuldades que eu estou vendo na minha vida, eu preciso de graça. Eu preciso de graça. E eu quero orar por você essa manhã. Eu quero orar com você essa manhã. O teu amor dura para sempre. Eu desconfio
Eu desconfio que a grande parte dos problemas que estão vindo aqui à frente não são problemas de ordem financeira, a maioria não são de ordem de saúde, mas grande parte dos problemas que estão aqui à frente hoje de manhã são de ordem familiar. Muitos de vocês estão trazendo fardos familiares diante desse altar. Eu creio que a maior preocupação das pessoas normalmente é por sua casa, por sua família. Alguns pelos seus filhos, pelo sustento da sua casa. Outros porque você quer ser uma pessoa que vai abençoar a sua casa e a sua família e não tem conseguido. No mês que vem nós vamos dedicar um mês inteiro para a família. Nós vamos ter uma série inteira para a família, para abençoar as famílias, para que você traga os seus familiares, para que eles também possam ser abençoados. E eu quero orar por você hoje, para que o Senhor te dê a mesma coisa que fez com Filipe. Você vai se aproximar, você vai só se aproximar, você só vai se aproximar. São elas que vão convidar você para sentar ao seu lado, são elas que vão abrir o coração. Você só vai se aproximar, você só vai fazer isso, e são elas que vão abrir o coração. Talvez Deus vai mudar alguns de nós da posição que estamos. Alguns de nós estamos até numa posição acomodados, mas o Senhor vai nos levantar para que a gente possa se dirigir a esse lugar que o Senhor tem para a nossa vida. Pode ser que do início esse lugar não seja para nós aquilo que nos chama mais atenção, aquilo que nos traz mais alegria, mas nós vamos descobrir no meio do caminho que vai ser o lugar certo. Deus tirou Filipe de um lugar tão bom para levar para uma estrada deserta, um lugar inóspito, para encontrar alguém que ele não saberia que encontraria. Mas esse encontro mudou um país inteiro, mudou uma vida toda. E se Deus pode mudar países, se Deus pode mudar nações, Deus também pode mudar um homem, Deus também pode mudar uma mulher, Deus pode mudar uma casa também. E eu quero orar por você essa manhã, com você essa manhã. Abra sua mão onde você está. Senhor, aqui está teu povo apresentando a Ti necessidades, orações diante do teu altar. E o que eu peço, Senhor, é que o Senhor envie fogo para esse sacrifício. Sacrifícios estão sendo colocados aqui, pedidos estão sendo colocados diante de Ti, coisas estão sendo entregues, preocupações, angústias, fracassos, vitórias estão sendo entregues a Ti, preocupações com amanhã. Senhor, mas nós não queremos engrandecer os nossos problemas, nós queremos engrandecer o nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que não há um outro nome nos céus ou na terra, não há outro nome acima do nome de Jesus. O Senhor fez assentar acima de principados, de potestades. O Senhor deu a Ele um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós queremos hoje engrandecer o Senhor acima das nossas dificuldades, porque quando nós te engrandecemos, o Senhor se torna maior que os nossos problemas. Quando nós te engrandecemos, o Senhor se torna maior do que as nossas dificuldades. Quando nós te colocamos em primeiro lugar, então nós não precisamos buscar outros amores. Nós já não precisamos lutar e sofrer pelo nosso filho, pela nossa filha, pelo nosso esposo, a nossa esposa, pelos nossos parentes. Embora os amemos, o seu amor preenche todas as coisas. O seu amor preenche todas as coisas. Nós não precisamos de outro amor. E eu oro essa manhã, Pai, por corações preenchidos. Oh Jesus, corações preenchidos. Corações preenchidos. Deixa Ele preencher teu coração agora. Deixa Ele preencher teu coração. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo
estão preenchendo seu coração. Alguns de vocês são como vasos quebrados, rachados, mas Ele está enchendo as rachaduras. Ele está preenchendo aonde a vida vaza. Alguns de vocês estão carregando feridas, e essa manhã Ele está curando feridas, para que você não perca a vida pela ferida, que a sua vida não se perca através da ferida. Ele está curando você, Ele está te tocando. Deixa Ele encher você. Eu oro, Senhor, cobre eles com o teu véu agora. Cobre eles com o teu véu, Senhor. Cobre eles, Pai, cobre eles. Toca, Senhor, cobre, Senhor. Cobre, Senhor, cobre, Senhor. Cobre, Senhor, cobre com graça, cobre com misericórdia. Cobre com graça, cobre com misericórdia. Esse jovem de camisa branca aqui e barba, você pode se aproximar? Eu quero orar por você. Eu vi muita misericórdia de Deus sobre a tua vida nessa manhã. Muita graça de Deus dispensada sobre você. Eu vejo que nessa história você é mais para o etíope do que para Filipe. Mas Deus tem aproximado de você a palavra deles. Deus tem aproximado de você o entendimento das Escrituras. Deus tem se aproximado de você para te dar respostas que você não vai encontrar nos livros, que você não vai encontrar na sabedoria humana, na sabedoria acadêmica. Deus está se aproximando de você para saciar perguntas do teu coração, para responder anseios profundos da tua alma, que muitas vezes nem sequer chegam à sua mente, mas que a sua alma briga. Você resolveu amar a Deus, você resolveu se aproximar de Deus, você resolveu abrir o coração para Deus. E aquele que é autor do universo, aquele que escreveu cada linha da história, Ele também senta ao seu lado para te dar respostas profundas do seu coração. Eu quero declarar que estão se dissipando nesses dias estruturas que foram criadas na sua vida, que te impedem de desfrutar totalmente da graça e da misericórdia de Deus. Essas estruturas, elas estão sendo derrubadas, mas Deus está edificando na sua vida com maior graça, com maior misericórdia. Deus está edificando graça sobre você, vida sobre você, bênção sobre você, porque é um Deus que te ama. Nunca se ouviu em toda a história a respeito de um Deus como o nosso, um Deus que se fez servo, um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam, um Deus que deixa você dormir enquanto Ele trabalha, porque os seus amados Ele dá enquanto dorme. Esse é o nosso Deus. Ele diz: você pode dormir e descansar, eu vou fazer para você. Você pode dormir e descansar, eu vou trabalhar a teu favor. Você pode dormir e descansar. Enquanto você está dormindo, eu me preocupo por você. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A resposta vem pela manhã. A dúvida pode durar uma noite, mas o Senhor tem resposta pela manhã. Porque enquanto você descansa nele, Ele trabalha por você. Jamais se ouviu a respeito de um Deus como esse, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Feche sua mão bem forte essa manhã e diga: eu recebo isso, toma posse disso, que Deus está trabalhando. Olha a tua situação e declara isso com a sua própria boca. Exalta Deus nessa manhã e diga: Ele está trabalhando nessa situação. Eu creio, meu Deus está trabalhando por mim. Quando eu abrir os meus olhos, eu vou ver uma situação diferente. Creia e declare, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles correm, eles não se cansam. Eles caminham, eles não se fatigam, porque eles esperam no Senhor e as suas forças são renovadas. Olhe para mim um instante, eu quero dizer duas coisas para você que eu creio que Deus está fazendo. Deus está hoje aqui preenchendo
na nossa vida lacunas. Deus está preenchendo, Deus está completando em nós o que nos faltava. Pastor, da onde você tira essas ideias? A Bíblia diz que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O que Deus está falando? Olha, eu pego a tua fraqueza e eu encho ela de força. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que eu fosse rico. Jesus se enfermou para que eu fosse curado. Jesus, Ele sofreu o sacrifício para que eu pudesse ser aceito. Ele foi rejeitado pelo Pai na cruz para que eu pudesse ser incluído. Isso quer dizer que Ele está trabalhando nas nossas fraquezas, naquilo que eu e você não podemos, daquilo que nós não alcançamos, daquilo que a gente não tem sabedoria, inteligência, capacidade, aquilo que a gente já fez tudo e não deu certo nada. Deus está fazendo. E eu creio que Deus está fazendo isso aqui. Se você crer, você vai receber essa manhã Deus preenchendo espaços que precisam ser ocupados e você não dá conta, você não alcança. Lá no Uruguai diz, você ficou curto. Você foi curto para coisas, você não alcançou. Deus vai completar para você. Onde o seu braço não alcança, veja o braço de Deus alcançando. Onde os seus olhos não podem ver, deixe que os olhos de Deus vejam e alcance. Onde o seu argumento não está tocando nada, deixa Deus fazer. Você só vai se oferecer para servir e amar. Amém? Deus está fazendo isso hoje. Ele está completando. Mas também eu creio que Ele está renovando a tua força nessa manhã, renovando as suas forças nessa manhã. Levante as mãos aos céus, levante as mãos aos céus, contemple Ele, engrandeça o nome de Deus no meio dessa situação. Diga, você, Senhor, é maior do que essa situação. Diga a sua situação e declare que o Senhor é maior do que essa situação. Declare que Ele é resposta. Faça como fez o etíope, declare que o Senhor é resposta. Declare que Ele é resposta nessa manhã, para a glória de Deus. Abra sua mão comigo, repita essa oração, todos na igreja, abra sua mão, repita: Senhor Jesus. Como o eunuco, eu digo, eu creio sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Deixa eu te dizer algo essa manhã, se você crê, hoje Ele quer mudar a sua vida. Se essa declaração é verdade, algo novo vai acontecer com você. Se essa declaração é verdade, já não há maldição sobre a tua vida, a bênção durará até 1000 gerações.